Bom dia, meu nome é Marcelo Amintas, sou engenheiro civil, gerente de suprimentos do consórcio Engevix. Agradeço em nome do consórcio a oportunidade de estar participando e divulgando as nossas práticas e estamos à disposição após a apresentação para perguntas. Tendas infláveis. Introdução. As intempéries climáticas com grande incidência de chuva na região de Pernambuco, mais especificamente em Pojuca, impossibilita a realização de trabalhos ao ar livre. Pensando nisso, o consórcio Engevix procurou uma solução criativa para enfrentar esse período, adaptando uma prática já muito utilizada na agricultura para a execução das fundações de prédios de obras de implantação da refinaria Abreu Lima. O consórcio buscou no mercado coberturas com alta tecnologia e trouxe para este empreendimento, ou seja, a refinaria Abreu Lima, tendas infláveis com eclusas que proporcionassem a proteção dos trabalhadores e a entrada de equipamentos e veículos e materiais. As tendas infláveis são estruturas de montagem rápida e segura, que dispensam projetos de fundações por serem montadas diretamente no solo e oferecem grande mobilidade. Os revestimentos são feitos em lona de PVC auto-extinguível, A tenda se sustenta através da diferença de pressão interna e externa, que é produzida pelo ar insuflado em seu interior por meio de motores elétricos com backup a diesel. Ou seja, em caso de falta de energia elétrica, os motores, os geradores diesel, eles entram automaticamente garantindo a estabilidade da tenda. As tendas proporcionam estocagem em grande escala, ou seja, elas cobrem grandes áreas em curto espaço de tempo e sem grandes investimentos. O aproveitamento do volume de armazenamento em determinados usos pode chegar até 100% e permite ainda a entrada de equipamentos como escavadeiras, caminhões, carretas, além de apresentar grande resistência a intempéries. Quais as vantagens apresentadas pelas tendas infláveis? O consórcio optou pelo uso das tendas infláveis a partir das vantagens propostas por esse tipo de estrutura. Ou seja, dispensa o uso de fundações para a instalação das tendas, podendo ser instalado sobre qualquer tipo de piso, terra, concreto, cimento, asfalto, diversos tipos de pedras, etc. Rapidez na montagem, sem necessidade de equipamentos como mucos e guindastes. Eventualmente você pode necessitar de plataforma elevatória para trabalhadores, por uma questão de segurança. A tenda é inflada em poucos minutos pelos ventiladores, Em alguns modelos ela suporta ventos de até 120 km por hora e possui eclusa para passagem de equipamentos com duas portas corrediças, que são operadas alternadamente, devendo permanecer fechada após a operação. O histórico de uso dessas tendas no consórcio. As tendas infláveis foram utilizadas na execução de fundações moldadas em loco no período das chuvas, ou seja, abril de 2010. Foram alocados 3 armazéns infláveis com área total, cada um de 4.500 metros, para a execução de fundações dos prédios administrativos no período de abril a junho do mesmo ano. Nessa foto daqui, a gente consegue observar que a praticidade da montagem das tendas, ou seja, ela é fixada diretamente no solo. Claro que são tendas menores, são tendas de aproximadamente 4.500 metros, existem modelos maiores, mas a gente optou por esses modelos menores. E no prédio administrativo, as tendas cobriam parte da área das fundações, ou seja, isso dava uma mobilidade maior. Então, nessa foto aqui, a gente consegue observar uma concretagem moldada em loco, e do lado, a gente iniciou um processo de fabricação das sapatas pré-moldadas. Então, para agilizar o processo, as fundações foram feitas pré-moldadas, e dentro da tenda tinha um guindaste que recebia esses blocos de fundações. Eles eram tirados da carreta e depositados diretamente sobre a base, sobre a fundação já pronta, ou seja, o concreto magro. Isso a gente conseguiu implantar uma velocidade, ou pelo menos manter o ritmo, numa época de chuva em que a nossa velocidade, teoricamente, deveria cair em função do período de chuvas. Então, essa solução permitiu que a gente continuasse a fazer um trabalho, mantendo o cronograma, mesmo durante o período das chuvas. Devido ao sucesso que a gente conseguiu em 2010,
a gente novamente, em 2011, voltou a montar tendas, né? Dessa vez nos prédios dos almoxarifados, onde você tem que fazer toda a base de concreto. E aí as tendas foram dimensionadas exatamente para o tamanho dos prédios. E como as bases dos prédios eram semelhantes, aquela tenda foi sendo replicada. Ou seja, você acabava de concretar uma base, desmontava, passava para o prédio seguinte e insuflava novamente e fazia a base. Novamente, no período de abril, dessa vez foi um pouco mais longo, porque houve mais chuva. Então a gente foi de abril a setembro, replicando essa logística de desmontar a tenda e montar ela no prédio seguinte. Qual o objetivo esperado na montagem das tendas, né? O aumento de produtividade, sobretudo numa época em que a gente observava que a produtividade caía bastante em função das chuvas, ou seja, é muito difícil você trabalhar com fundações num local onde os índices de precipitação são muito altos, como nessa microrregião aí de Pojuca. A redução de custo. Em que sentido a redução de custo? Em que você consegue concentrar HH e equipamento no mesmo local e consegue garantir que você produza no menor espaço de tempo, ou seja, você consegue produzir em menos tempo, objetivamente você vai conseguir reduzir seu custo. E, sobretudo, o cumprimento do cronograma, né? Em função do nosso contrato, nós temos um prazo pré-estabelecido, em que, mesmo você descontando aqueles dias de chuva, o cronograma é bastante apertado. Então, o objetivo maior da montagem das tendas foi imprimir uma velocidade, implantar um processo que você consiga trabalhar mesmo na época da chuva. E isso trouxe para nós do consórcio um ganho que pode ser observado nos meses seguintes, ou seja, a gente só teve que ter um pouco mais de atenção com os acessos. Quando você tinha a área da coberta, ela seca, pronta para trabalhar, você tinha que fazer o acesso a essas cobertas, ou seja, você tinha que forrar todas as áreas. Então, houve um planejamento em si, garantir os acessos às áreas cobertas para poder trabalhar. Os resultados obtidos com isso aí foram os seguintes: aumento da produtividade, realização de serviços de escavação, forma, armação, concretagem, desforma, impermeabilização, reaterro e recuado de fundo de blocos. O não comprometimento do cronograma da construção durante o período das chuvas, e esse foi o nosso maior ganho, porque, repetindo, essa microrregião ela tem um índice de precipitação bastante elevado e realmente o ganho em tempo com o trabalho dentro das tendas foi muito grande. E a garantia não só da continuidade, como também permitir aceleração na conclusão dos trabalhos, além de proteger os equipamentos e os trabalhadores. Eu vou voltar aqui só para falar um pouco de alguns processos que foram trabalhados dentro das tendas. Tá. Nessa foto daqui, né, a gente consegue observar que o ambiente é um ambiente recluso. Então, durante toda a execução dos trabalhos, antes da montagem da tenda, você tinha a montagem de um gabarito aqui, que garantia toda a locação do seu prédio dentro da tenda, ou seja, a tenda foi locada no tamanho exato do prédio, garantindo um recuo para o gabarito, né? Você tinha o acompanhamento dos níveis de CO2 dentro da tela, embora fosse calculado a troca de ar, mas a gente tinha monitoramento de CO2 dentro da tela. E você tinha também toda uma equipe que foi montada de SMS, né, alguns treinamentos que foram ministrados para o trabalho dentro da eclusa, né? O primeiro ano a gente aprendeu bastante, foi uma novidade lá no consórcio. Já no segundo ano a gente já tinha aprendido com alguns erros e melhorando bastante o processo. E nesse ano de 2012 agora a gente já está numa etapa de underground, estamos adaptando essas mesmas tendas para utilização dentro do underground. Nessa foto daqui a gente consegue ver bem a praticidade da montagem da tenda, né? Ressaltando que nossas tendas são menores, em torno de 4.500 metros quadrados, em que você determina a área local com a topografia área do seu prédio, né? E monta a tenda, forra a tenda, insufla ela. Uma atenção que se tem que ter é quanto à drenagem nas laterais da tenda. Porque se tiver algum problema de drenagem, essa água pode entrar na tenda e inundar alguma cava de fundação. Então, montada a tenda, você tem que ter uma preocupação com a drenagem nas laterais da tenda para garantir que durante a chuva nenhuma água entre pelas laterais da tenda.
Nessa outra foto daqui, já é uma condição diferenciada, ou seja, esse é o piso de um almoxarifado nosso, em que todo o piso é feito de concreto. Então, essa tenda ela foi especialmente dimensionada para esse piso. E os demais almoxarifados eram todos iguais, então essa mesma tenda ela foi replicada, né? Também foi usado o mesmo conhecimento aplicado. Essas tendas elas têm saída de emergência também, monitoramento de CO2, eclusa para entrar e sair do equipamento. Quer dizer, esse piso foi todo concretado em um período de chuva, onde se não houvesse tenda a gente não conseguiria concretar. Aqui a gente mostra uma foto onde a gente consegue observar todas as tendas que foram montadas, né, no ano 2011. E a gente ressalta que essas tendazinhas menores que são mostradas lá de fora aqui, são onde ficam abrigados os geradores que garantem a entrada de energia no caso de uma falta. Faltou energia, o gerador entra automaticamente e garante que a tenda fique inflada, porque ela tem, o ventilador tem que manter o tempo todo insuflando.